Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Bem, pessoal, seguindo então o nosso raciocínio agora em relação a lentes esféricas. Esse quadro que nós vamos montar agora, pessoal, é a primeira coisa que vocês devem memorizar em relação a lentes esféricas. Nós vimos dentro da nomenclatura, são 3 de bordos finos e 3 de bordos grossos. As de bordos finos sempre terminação hexa. Então nós tínhamos a biconvexa, a plano-convexa e a côncava-convexa. Já de bordos grossos, terminação ava, bicôncava, plano-côncava e convexa-côncava. Mas essas 6 lentes podem vir a ser tanto convergente quanto divergente. Pessoal, isso é de suma importância. Quando que uma lente convergente pode ser de bordos finos ou de bordos grossos? Depende do meio em que essa lente está imersa. O meu óculos, por exemplo, é uma lente que está imersa no ar. Então ela tem um determinado comportamento óptico. Se eu com esse mesmo óculos adentrasse numa piscina com água, pessoal, seria um comportamento óptico diferente. Então muita atenção a esse quadro agora. Para memorizar esse quadro, eu pensei dessa forma, gente. Nós estamos estudando lente. Então eu começo com o índice de refração da lente, que é o mais importante no assunto dela, lógico, né? Ela em si é o mais importante. Então ela é mais refringente que o meio. Se o índice de refração da lente for maior que o do meio, pessoal, lembra o jeito que nós dizíamos? O da lente ser mais refringente que o do meio? Eu lembrei primeiro da de bordos finos. Vamos começar com a de bordos finos. Toda lente de bordos finos, quando está imersa em um meio menos refringente que ela, pessoal, se comporta de maneira convergente. É só esse primeiro pedaço do quadro que eu memorizei, pessoal. Então, se o índice de refração da lente for maior que o do meio, as de bordos finos se comporta convergente. Ou seja, a biconvexa, a plano-convexa e a côncava-convexa, se estiverem em um meio cujo índice de refração da lente é maior, se comportam convergentemente. O resto do quadro é totalmente ao contrário. Então só lembra desses 3 fatores, pessoal. Como assim, Marcos? Se acaso o índice de refração da lente, pessoal, fosse menor que o índice de refração do meio, tá vendo? Eu entrasse em um meio cujo índice de refração é maior que o da lente, eu entrasse na água da piscina que eu citei, essa lente ia se comportar divergente. Divergente. E a de bordos grossos, Marcos? A situação é a situação inversa. Ó, se fosse a de bordos grossos, uma lente cujo índice de refração dela fosse maior que o do meio, ela ia se comportar de maneira divergente. É a situação trocada. E se a lente tivesse um índice de refração menor que o do meio? A de bordos grossos seria convergente. Gente, isso aqui direto eles perguntam no nosso processo seletivo e no PSS, passe e no vestibular, tá? Convergente. Beleza, pessoal? Memoriza esse quadro, gente. Eu só memorizei esse primeiro pedaço, ó. Isso, isso e isso. O resto é totalmente trocado, tá? E agora a gente começa com aquela coisa maçante de novo, pessoal. Fazer todas as posições possíveis que você pode colocar um objeto diante tanto de uma lente convergente quanto de uma lente divergente. E ver como que vai dar a imagem. Vamos lá então? Formação de imagens.
O objetivo aqui é o mesmo que nós tivemos em espelhos esféricos, pessoal. Classificar a imagem. Formação de imagens. Vamos começar com a lente do bem, pessoal. A lente do bem, assim como era espelho do bem, dependente da posição que você coloca o objeto, só dá um tipo de imagem. Qual lente que é essa? A divergente, pessoal. Independente de onde você coloque o objeto, só dá um tipo de imagem. Divergente. Vamos fazer o desenho dela? Como que era o desenho mesmo dela? Seta apontando para dentro. Ó. O eixo principal. E os pontos. O tal do centro óptico. O nosso ponto antiprincipal, imagem do lado de cá, que eu vou postar o objeto aqui e a imagem vai ser formada ali, e do outro lado, ponto antiprincipal objeto. Exatamente entre o ponto antiprincipal e o centro óptico, pessoal, nós temos o foco, lembra? Em lente aqui era o foco imagem, e lá o foco objeto. Então eu vou colocar o objeto aqui, pessoal, diante dessa lente, em qualquer posição. O objeto que eu vou fazer, uma vela. E essa vela, vou fazer com um desenho preenchido aqui, ó, o nosso objeto. E agora nós vamos jogar os raios notáveis, hein, pessoal? Aqueles de lente divergente. Lembra que o primeiro raio na lente divergente vem paralelo, ó, sai da chama, vem paralelo e diverge, mas diverge deixando os seus prolongamentos no foco imagem. Ó, depois da refração ele deixa para trás os seus prolongamentos. E o segundo raio notável era aquele que jogávamos no centro óptico, e sobre esse não sofria desvio nenhum. Então eu jogo passando pelo centro óptico. Todo raio depois de refratado deixa para trás os seus prolongamentos. E, gente, repara aqui. Aqui o que se cruza, o que se intercepta são os prolongamentos. Se são os prolongamentos que geram a imagem, a nossa imagem, pessoal, tem qual natureza? Real ou virtual? Virtual. Então essa imagem possui a natureza virtual. Qual é a orientação dela, pessoal? Em relação ao objeto, direita ou invertida? Orientação direita. Marcos, aqui vale aquele macete que você passou em espelhos? Toda imagem virtual é direita e toda real invertida? Vale também, pessoal. E o tamanho, a dimensão dessa imagem, pessoal? É de tamanho, dimensão menor que a do objeto. Se vocês lembrarem, pessoal, um espelho convexo fornece uma imagem com as mesmas características. Só que espelho convexo, o fenômeno que rege é reflexão, e uma lente divergente, o fenômeno que rege é refração. E agora vamos para a lente do mal, a lente convergente, pessoal. Mas para isso, vou dar uma pausa no vídeo aqui, vou colocar no quadro e vou fazer na sequência aí. Já voltamos, pessoal. Bem, pessoal, agora os desenhos em cima de lente convergente, gente. Aqui já são 5 possibilidades, por isso que eu tinha dado uma pausa no vídeo, coloquei no quadro, e eu aconselho a vocês a fazerem aí no caderno passo a passo, gente, como eu vou fazer aqui. Isso daqui é de suma importância, assim como era em espelhos, você memorizar a posição que o objeto está e a imagem que vai formar. Dá uma olhada na diferença desses 5 desenhos, pessoal. Lá o nosso objeto
estava antes do centro de curvatura. Trazendo mais próximo, agora o objeto em cima do centro óptico, do ponto antiprincipal, perdão. Aqui entre o ponto antiprincipal e o foco, e em cima do foco e entre o foco e o centro óptico. São essas 5 posições na lente convergente que nós vamos ter que definir, caracterizar uma imagem. Vamos lá então, pessoal, utilizando-se os raios notáveis, só que agora em cima da lente convergente. O primeiro raio, como que era? Vinha paralelo, bate, refrata, passando pelo foco, pessoal. Então lembra que o raio de luz na lente convergente, após a refração, ele converge para o foco. Olha aqui. E o segundo raio notável, como que é? O segundo raio notável é aquele que passava pelo centro óptico sem sofrer desvio. Linha reta, o mais reto possível, tá, gente? Linha reta aqui, mais reto possível, porque tem que encontrar, tem que se interceptar esses raios entre o foco e o ponto antiprincipal imagem, gente. Olha, onde são os próprios raios que se interceptam, surge uma imagem. E vamos definir como que seria essa imagem, pessoal. Essa imagem aqui, formada pelo cruzamento, pela intersecção dos próprios raios refratados, possui uma natureza real. Então, esta imagem aqui, pessoal, vamos colocar a natureza dela. Real. Orientação, tá vendo que ela está abaixo do eixo X e o objeto acima do eixo X? Então ela é invertida. Vale lembrar que toda imagem real é invertida. E o tamanho aí? O meu aqui tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 1, 2, 3. Ah, o tamanho dela, a dimensão é menor que o próprio objeto. Então, toda vez que você posiciona um objeto diante de uma lente convergente, esse objeto antes do centro óptico, a imagem é real, invertida e de tamanho, dimensão menor. E se eu colocar o objeto agora exatamente em cima do centro óptico, pessoal? Utilizam-se dos mesmos raios notáveis. O primeiro vem paralelo, bate e passa, pessoal, pelo foco. Vou tentar fazer uma linha reta aqui, ó, o mais reto possível. Esse é o desenho, na minha opinião, mais difícil para dar certo. O segundo, pessoal, o raio notável, é aquele que passa pelo centro óptico, e todo raio que passa pelo centro óptico sofre desvio, mas não perceptível a olho nu, e ele vai se cruzar mais ou menos ali, ó. Olha como que ficou a nossa imagem, pessoal. Ela é gerada pela intersecção dos próprios raios refratados. Então ela tem uma natureza real. Orientação, vou colocar aqui em cima, tá? Natureza real, porque é formada pelo cruzamento dos próprios raios refratados. Orientação, toda real, é invertida e o tamanho, gente, é igual ao objeto. Tem que dar um jeito da imagem sair do mesmo tamanho que o próprio objeto ali, beleza? E agora, se eu trouxer mais próximo ainda o meu objeto, pessoal, entre o foco e o ponto antiprincipal. Vamos lá? Utilize-se dos mesmos raios notáveis. O primeiro é aquele que vem paralelo ao eixo principal, passa pelo foco, gente. Esse raio vai passar pelo foco. O segundo raio notável, aquele que vai no centro óptico e não sofre desvio perceptível a olho nu. Então repara que esse raio de luz, olha onde ele se cruza, pessoal. Ele se intercepta depois do ponto antiprincipal, gerando assim uma imagem de tamanho maior.
Mas qual natureza, pessoal? Natureza real. Orientação invertida. E o tamanho maior. Tá aí, pessoal, a terceira posição, então. Agora vamos na penúltima posição. O objeto exatamente sobre o foco, gente. Primeiro raio notável é aquele que vem paralelo, bate passando pelo foco. Esse aqui eu vou até desenhar os prolongamentos para mostrar para vocês, pessoal. Porque nem os raios e nem os prolongamentos se interceptam aos nossos olhos. Isso daqui gera sim uma imagem, pessoal, mas essa imagem está postada no infinito. E lembra que quando uma imagem era postada no infinito, nós dizíamos que a imagem era imprópria para classificação. Classificávamos ela como imprópria. E a última posição que nós podemos colocar um objeto diante de uma lente convergente é entre o foco e o centro óptico. Bate aqui, refrata, converge para o foco. O segundo raio... Gente, repara que os raios refratados não se interceptam. Mas quem que se intercepta aqui? Os prolongamentos. Opa, se é os prolongamentos que se interceptam, dizemos que a imagem possui uma natureza como, pessoal? Virtual. É a única posição que você coloca o objeto, gente, em que a imagem diante de uma lente convergente é virtual. Toda virtual é direita e o tamanho maior. Gente, está em todas as posições possíveis, tá? Todas as posições possíveis que você pode colocar um objeto diante de uma lente convergente e no nosso bloco anterior também numa lente divergente e a sua formação de imagens. O nosso objetivo agora vai ser classificar a imagem assim como nós fizemos até então, só que matematicamente, gente. Ou seja, agora o estudo analítico das lentes esféricas. Vamos nessa então? Eu vou dar mais um pause aí, já voltamos. Bem, gente, dando sequência então, finalizando essa parte aqui de lentes esféricas, pessoal. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na aula anterior, porém, agora matematicamente. As equações, se vocês repararem no quadro, pessoal, são as mesmas equações de lentes esféricas. Mas é lógico que nós precisamos dar uma relembrada nisso. Eu já coloquei o objeto aqui, como nós fizemos na nossa aula anterior, pessoal, antes do centro óptico, diante de uma lente convergente, lembra? E a imagem é formada entre o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem. Quais eram as características dessa imagem, pessoal? Ela é real, invertida em relação ao objeto e de tamanho menor. Nós fizemos isso no estudo, pessoal, geométrico, mas e matematicamente? Como que a gente vai fazer isso aqui? Nós vamos precisar de algumas variáveis, como já está discriminada, lembra? Posição do objeto pelo Sol em relação à lente, nós representávamos com P. É a distância que o objeto se encontra da minha lente, ou do centro óptico da lente. O P' é a distância que a imagem está da lente, ou seja, a distância que a imagem está do centro óptico. E o F minúsculo, distância focal, gente. Lembra que distância focal era o raio dividido por 2, né? Cuidado aqui agora, nem sempre essa distância focal é igual a essa, gente. Porque as esferas podem vir a ser extraídas de raios diferentes, né? Mas vamos então para o jogo de sinal aqui das equações, pessoal. Lembra a equação de Gauss, a equação dos pontos conjugados? Uma facada igual a paulada mais uma pauladinha, gente? Ou 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância da posição do objeto à lente, mais 1 sobre a posição da imagem até a lente. Cuidado com isso aqui. Eu fiz essa coisa bonitinha
para que vocês lembrassem, entendessem, assim como nós fizemos em espelho, que isso aqui é um plano cartesiano, pessoal. Isso aqui é um plano cartesiano que vai funcionar de que maneira? A minha lente vai ser o eixo Y e o meu eixo principal, o eixo X. Repara aqui, pessoal, que o foco imagem e a posição da imagem nesse detalhe estão à frente do eixo X, ou seja, valores positivos. Se o foco imagem estivesse aqui atrás, como acontece em lente divergente, quais são os valores, pessoal, do eixo X para trás? Valores negativos. Então é muito importante classificar essas distâncias. Vamos primeiro ver o sinal de F. Se F, distância focal, for um valor positivo, nós dizemos que a lente é uma lente convergente. Então, distância focal positiva é uma lente convergente. Pegou o exercício que o cara fala lente convergente, já sabe que a distância focal tem que dar positivo. Caso contrário, se o F for negativo, o foco imagem, a distância focal imagem, dizemos que é uma lente divergente. Então, o sinal de F diz qual lente nós estamos trabalhando, pessoal. Assim como em espelho, nós sempre consideramos o P, distância do objeto até o espelho, ou do objeto até a lente positivo, gente, aqui só assume valores positivos. Mas e o P'? O P' a gente já começa a falar algo da imagem, gente. Se o P' for positivo, repara aqui, gente, da origem para lá, o eixo X são valores positivos. Então, o meu P' aqui, essa distância, é um valor positivo. Qual é a natureza da imagem? Virtual. O P' diz a natureza, o sinal dele, né? A natureza. Então, imagem virtual. Podemos tirar aquela relação, o P' positivo é a imagem real, né? Podemos tirar aquela relação que toda imagem real é invertida. Então, P' positivo, imagem real. Já se o P' for negativo, imagem virtual. Gente, vale o macete aqui, hein? Toda real invertida, toda virtual é direita. E o P, Marcos? O P para nós sempre vai ser positivo, tá? Agora vamos para outra equação, porque a rigor está faltando falar se é real, se é direita invertida e o tamanho, se é maior, menor ou igual, gente. Eu quero que vocês olhem só para esse primeiro pedaço, assim como nós fizemos em espelhos esféricos. Que jeito que esse A, o módulo, só o número, gente, dá 1. Esse número dá 1, o A dá 1, quando a imagem é igual ao objeto. Então, a dimensão, o tamanho, igual. Imagem de tamanho igual. Já se esse A der um número menor que 1, pessoal, que jeito menor que 1, Marcos? 0,9, 0,8, 0,7, 0,6. Dizemos que a imagem é uma imagem menor. E se o módulo de A for maior que 1, né, gente? 1,5, 2, 2,5 e aí por diante, dizemos que a imagem possui um tamanho maior. Agora, em relação ao sinal de A, pessoal, se A for positivo ou se A, aumento linear, né, for negativo. Aumento positivo quer dizer que a imagem é direita, ou seja, tanto I quanto O possuem o mesmo sinal. Imagem direita.
Assim como toda virtual é direita, toda direita é virtual. Gente, vale o macete. E o A negativo, dizemos que é uma imagem invertida. Até aqui, pessoal, foi a mesma coisa que nós vimos em espelhos esféricos. O que difere é esta equação de divergência, o que popularmente a gente chama de grau de uma lente, tá? Vergência, ou também chamado de convergência, pessoal, é representado com um V maiúsculo e ele é o inverso da distância focal, mas muito cuidado com a unidade. Quando a gente trabalha com convergência, a distância focal tem que ser dada em metros. Não posso usar centímetros, gente. Tem que ser dado em metros. A física odeia deixar unidade de medida no denominador. A gente joga para cima. Mas para isso, meu expoente tem que ficar negativo. Metro a menos 1 é a unidade de medida de divergência, que significa di, pessoal. Dioptria. Isso é o que popularmente nós chamamos de grau, gente. Isso é o que popularmente nós chamamos de grau. Uma vergência, ou também chamada de convergência, é o inverso da distância focal. E outra equação pouco utilizada, mas de vez em quando aparece, é o que nós chamamos de equação dos fabricantes de lente, pessoal. Equação dos fabricantes. Isso aqui difere um pouquinho, hein, de espelhos. A equação dos fabricantes é a única que relaciona índice de refração com distância focal, pessoal. Ó, é a vergência, que é o inverso da distância focal, índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quem que é R1 e quem que é o R2, pessoal? É o raio da face 1 e o raio da face 2. Não temos lente plano-convexa, plano-côncava, convexa-côncava. É o raio de cada uma. É lógico, se a lente a ser estudada for plana, pessoal, você não tem esse termo 1 sobre R2, porque o raio de uma face plana é infinita. Então a fórmula termina em 1 sobre R1. Cuidado só com a convenção de sinal. Se o exercício falar que uma das faces é convexa, o valor do raio que você vai jogar aqui tem que ser positivo. Então toda lente que possui uma face convexa, o seu raio é positivo. Caso contrário, se a face for côncava, pessoal, raio negativo. Então, cuidado com a convexa côncava ou a côncava convexa, pessoal. Os raios podem vir a ser positivos ou negativos. E aqui a gente fecha a nossa aula de óptica, pessoal. Semana que vem, resolução de exercício dentro disso aqui, beleza? Forte abraço, galera! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.